dê o like. O planeta depende disso. Aqui na mesa. Agora rola o dado aí, editor. Pô, a gravação em loco é uma parada que com certeza a gente não vai repetir, né? Porque a qualidade da gravação, ela fica muito ruim. A gente gravando todo mundo junto, entendeu? Ficou ruim demais, tinha som de fundo e tal. E foi muito engraçado que tinha um som específico nesse podcast que incomodou demais a mim e o Miguel na primeira vez que a gente ouviu. Porque tinha um momento que tinha alguém comendo salgadinho. E eu fui acusado de ser o cara que tava comendo salgadinho. Ah, não, porque o Léo levou salgadinho. Olha esse barulho agora no podcast. Aí, beleza. A gente pediu alteração, pedimos outra, e o barulho do salgadinho tava lá. Afinal, ele foi captado ali pelo microfone. Não tem o que fazer, entendeu? Não é como se a gente tivesse um áudio sem o saco do salgadinho. Não. E aí, foi indo, até que chegou um momento em que lá pela quinta vez, já cansados, já não sabendo mais o que a gente tava fazendo, a gente pediu de novo pra remover o som do salgadinho. E aí o Adonias mandou assim, pera, esse som que vocês estão falando? Não, mas fui eu que coloquei isso aí. Isso é pra ser um som não sei o quê. É pra ser um som de fogo, pra ser um som de não sei o quê. A ideia do Adonias é o seguinte, que esse som que fica... O barulho é esse aqui. Eu não sabia disso. Pera, eu tô tentando procurar o negócio acontecendo. Só um pouquinho, que vai fazer sentido. Aqui, assim, ó, eu tenho aqui, ó. Esse som que estão fazendo aí, pro Audionias, era o som de brasa, mexendo no churrasco, sabe? Brasa, mexendo na brasa e tal. Porra. Nossa, eu ia pedir desculpa, inclusive, que eu ia dizer que eu achava que era eu que tava comendo salgadinho. Não, é que assim, tem um áudio que ficou no podcast que não deu pra tirar, que é quando alguém tá falando alguma coisa e o Nico tá falando de boca cheia. É um momento específico que tem que não deu pra mudar. Até porque, assim, ó, uma coisa que é válida de ser dita, que teve muitas partes do podcast que foram regravadas, né? Porque, tipo, o meu áudio uma hora chiou, faltou uma informação aqui, faltou um negócio ali, então a gente teve que regravar alguns áudios, né? Mas aí no caso do Nico, não tinha como fazer isso, porque o Nico é um cara muito ocupado, né? Ele é o Elon Musk de Nova Petrópolis. Então a gente nem quis incomodar o cara e deixou por isso mesmo, né? Até porque tem outra cagada nesse mundo todo, que é o seguinte, a gente tava gravando com os nossos microfones, eu e o Léo, esses Audiotécnica, que tem um áudio muito, muito diferente dos HyperX. Então, tipo assim, não incomoda quando tu escuta o podcast naquele momento, agora que tá finalizado, né? Mas quando tinha que regravar alguma coisa ou outra, dava pra notar a diferença, né, Léo? Sim, os nossos microfones, eles têm muito mais qualidade do que os outros que estavam na mesa. E isso fica gritante quando a gente grava em loco. Porque aqui, a gente tá todo mundo, cada um na sua casa e tal, então pra quem tá ouvindo, isso não é perceptível, entendeu? Mas quando tá um do lado do outro e a gente percebe o quanto que o HyperX pega da voz que tá no entorno dele, aí é nítido, entendeu? Tipo, o nosso microfone, ele conseguiu, naquele lugar onde a gente tava, pegar as nossas vozes. Tem vários momentos do podcast, assim, é muito difícil vazar sons quando eu ou quando o Miguel estamos falando, porque o nosso microfone, ele realmente pega só o que tá na frente, assim. Já o resto dos microfones, eles eram mais zoados, né? É que nossa ideia de gravar em loco era justamente de ficar mais engraçado, porque nós já tá bebendo, já tá se olhando. De fato, tipo assim, a captação de algumas piadas talvez seja melhor em loco, mas o problema é que a produção dificulta muito, né? Fora que pra gente reunir todo mundo, né? Porque assim como o Nico é o Elon Musk de Nova Petrópolis, a gente tem aqui no podcast também o Bill Gates de Caxias do Sul, né? Que é o Maurício Sescon. O cara não tem tempo nunca, né, velho? É impressionante. Tem que marcar com 40 dias de antecedência. Dito isso, a gente vai daqui uma semana comer... Aonde que nós vamos comer? Um churrasco mesmo? Não, mas aqui dependendo da situação, que é tipo comida, daí tu consegue achar um tempo na agenda nessas coisas. Então uma vez na vida eu falei que eu tava sem tempo e que poderia depois de 40 dias, aí até hoje eu fiquei sendo esse cara, é foda, hein? Tu não entendeu ainda que nesse mundo de podcast, algumas paradas ficam, por exemplo, por quanto tempo tu ficou considerado o cara que odeia dublagem? Mas eu odeio dublagem, né? Então. Seja lá quem você seja, se procurava por uma luta, você encontrou. Olha que diálogo merda. Aliás, tu vê como vocês contam errado, né? A gente trouxe um dublador pro nosso podcast e isso não estava previsto. A primeira versão do Krampus não tinha um dublador. E aí, quando a gente ia ouvir a história, ficava muito difícil de entender o que estava rolando. E não fazia sentido, né? Não fazia sentido. E aí a solução que a gente encontrou foi essa, porque, tipo, não tinha a conexão das coisas, né? É que acho que aconteceu uma coisa meio... Erro, talvez, porque foi o primeiro que a gente gravou, né? Mas
eu cheguei lá e, tipo, eu sabia que era um podcast, mas no fim a gente jogou RPG, né? Sim. Faltou a parte podcast da história em loco, né? A gente jogou RPG e a gente assumiu que as pessoas iam conseguir entender a situação, né? Uma coisa que não dá pra tirar dessa história toda é que, de fato, foi uma partida que a gente jogou, entendeu? Em momento algum, eu acho que não. Não aconteceu de eu olhar pro Léo, o Léo olhar pra mim e falar assim, bom, não vamos fazer isso aqui pelo bem da gravação, né? A gente tava meio foda-se. Inclusive, vocês estavam por destruir a gravação, né? Porque poderia acabar a qualquer momento, né? Aquele momento dos policiais, o momento na igreja, qualquer momento podia terminar, né? Era só eu não conseguir ter uma ideia de como continuar mesmo. Né? Assim, eu não tava falando pro Nico que ele não poderia matar alguém, eu não tava fazendo isso, eu não tava nem tocando no trabalho dele enquanto mestre, mas eu tentava fazer, porque tipo assim, meu personagem é o jovem merdeiro, entendeu? Eu só queria fazer merda, mas o que aconteceu? O Sescon tava querendo matar o policial, e aí eu tava pensando, cara, se ele fizer isso vai dar uma merda tão grande. Aí eu tentava falar assim, Sescon, pelo amor de Deus, Sescon. Não, mas eu não queria matar o policial, eu queria apagar ele só, meu. Essa cena dos policiais, inclusive, ela aconteceu uma coisa engraçada, né? Porque, tipo, vocês começaram com essa história, quantos policiais eles são? E daí o Miguel fica desesperado. Não, porque eu sabia que ia dar merda. Ele entrou em desespero. Só que mais desesperado que o Miguel tava eu, porque eu não sabia o que fazer mais. Porque se eles tentassem lutar contra os policiais, eles iam morrer, sei lá, qualquer coisa, né? Tanto é que eu falo assim, Sescon, eles têm arma. Mas aí eu cheguei rápido na conclusão mais, tipo, simples, de que vocês não tinham como ganhar dos policiais e eles iam apagar vocês e, tipo, eles iam dispensar, porque vocês estão em choque, sabe? Eles vão apagar, eles vão acordar depois, eles iam estar em choque, né? Aí o Bruno falou, eu saco 100 pila e eu vou subornar ele. Não aconteceu nada. Não aconteceu nada. Toma 100zão aí, né? E tipo assim, pô, tinha aquela deixa do policial ser Uber, né? Isso é bom. Ficou bom, né? Isso ficou muito bom. Então, tipo, deu pra sair dali. Mas tem um negócio da história que foi o que realmente desandou, e por isso que eu falei que depois dos policiais, tipo, acabou a história pra mim, que foi o Carlos, né? Que é o personagem que nunca foi usado na história, né? Pai do Cauê, né? Como ele é conhecido. É o pai do Cauê, né? Eles nunca... Que era o próximo na lista do Krampus, Isso, né? porque eles nunca foram usados na história, porque na verdade a história, ela terminaria ali, aquele pedaço, aquele capítulo se encerra ali, e a próxima parte é na missa de 7 dias do funeral do Sérgio, né? É a missa de 7 dias onde o Carlos vai morrer. E nunca passou do segundo dia. Isso é muito foda, velho. Isso é Bom muito demais, foda. bom É demais. que quando tu falou do Carlos, a gente falou, foda-se o Carlos, né? Não, vocês cagaram pro cara. Vocês cagaram. Tipo assim... Nem foi parte da família mesmo. É que assim, teve um problema. Quando tu mandou a palavra adotado, aí a gente falou, foda-se, vamos usar esse cara aqui. Não, acabou, né? Acabou. Vocês... nossa, sério. Quando vocês deixaram ele embora, aí eu pensei, não, tá, tudo bem. Agora eles vão querer ir atrás de quem é Krampus, de quem é esse livro. Eu pensei, vão numa biblioteca, né? Eu tenho uma cena numa biblioteca, eu tenho ela pronta. Aí, não, então vamos na igreja. Cara, por quê? Por que vocês foram na igreja, cara? Não, o Krampus era um livro, era um negócio mitológico. O que a igreja tinha a ver com o negócio? Porra, é Natal, né, velho? Porra, Jesus. Cara, eu fiquei muito agoniado. Mas tudo bem, porque do momento que vocês foram pra igreja, eu não lembro bem certo onde foi, mas teve um momento que vocês foi pegar GPS pra ir na casa do padre, né? Tem esse rolê aí. Desse momento em diante, eu consegui clicar alguma coisa, tipo, na minha cabeça, inclusive eu escutando o podcast, tipo, provavelmente não é notável pra quem não tá a parte da situação, né? Mas pra mim é muito notável, assim. Dessa parte pra frente, a história se desenvolve muito melhor. Porque dali pra frente eu consegui colocar na minha cabeça de novo o que devia acontecer, sabe? Como a história devia prosseguir. Tipo, como as coisas deviam acontecer. Claro, tudo é influenciado pelos jogadores, né? Acho que a gente tem que deixar isso claro pra quem não conhece o RPG, né? Tipo, o personagem do Sescon, o tio Steve, ele morreu porque foi uma rolagem de dados, né? Ele nunca tava programado pra morrer. Isso era uma pergunta que eu queria fazer, cara. Se o Sescon tinha imaginado que isso poderia acontecer e se tu tinha previsto. Porque pra mim, foi completamente maluco o personagem do Sescon ter morrido. E foi mais doido ainda o que aconteceu depois. Não, e é muito foda ele morrer justamente pela história dele, né? Até parece que foi engenhado, porque, tipo assim, porra, o cara nunca conseguiu ser herói de ação, sempre quis ser o herói, e ele morre de uma maneira heróica, né? Isso é muito foda, mas isso não foi pensado, né? Realmente ele morreu porque ele jogou o dado errado. Foi na verdade, quem matou ele foi o Krampus, né? Vocês falharam, né? Vários ataques em sequência no Krampus, e aí ele teve a oportunidade de atacar. O Sescon tava mais próximo dele, tinha espetado o espeto de ouro nele, né? E aí ele realizou um ataque no Sescon e foi
foi um crítico, eu não sei se vocês lembram disso. Sim, foi crítico, né? Sim. E daí o crítico é o dobro de dano, né? Então, tipo... Se fodeu. O Sescon já tava mal. Se eu não me engano, o Sescon tinha, tipo, sei lá, 2, 3 de vida. É que aí que tá, né, Mel? Tu vai jogando também, lógico, com a personalidade do que tu criou ali do personagem, mas eu também tava numa confiança, né? Eu tava fazendo tudo certo, tava matando todo mundo lá quando eu tava enfiando o dedo no cu do... É, que os velhos... Não sei o que aconteceu com essa rolagem de dado do Sescon e do Bruno, que assim, a gente viu, a gente não vai falar que eles mentiram porque a gente viu eles jogando dado. Não tinha roubalheira. É. Todos os dados são reais. A gente tava em loco. Mas, cara, como é que acertava tanto? Vai tomar no cu, velho. Acertava, e aí nessa contra o Krampus ali, eu tinha recém dado um golpe crítico, alguma coisa meio foda Tu nele. tinha dado um crítico. Tu deu um crítico nele e ele te devolveu o crítico. Foi Então exatamente eu isso que tava aconteceu. muito confiante, meu. Ah, tá tudo certo, vai acabar logo isso aqui. Mas não deu, né? E realmente ia, né? Faltava realmente, tipo, 5 de dano pro Krampus morrer. Ele tava pra acabar, né? Só que, tipo, não rolou, né? Vocês erraram um monte de ataques em sequência. O Léo é o cara, um dos mais azarados que eu já conheci pra jogar RPG, né? Cara, Incrível. inclusive uma pergunta, tá? Porque eu recebi um monte de mensagem, eu vi um monte de comentário das pessoas falando que eu não sei rolar os dados. Mas não faz sentido nenhum isso. Como Não, assim? ele só é azarado pra caralho. Não. Eu tava olhando ele rolar o dado, não tinha problema. Ele realmente é um grande azarado. É que eu tava de cabeça pra baixo, né? Não, e outra coisa, não existe habilidade em rolar dado? Não tem isso. Existe. Sabia não? Quê? Que isso, cara. Sim, porque o dado... Não sei se vocês já olharam o dado, né? No dia que a gente jogou, Nunca. não sei se Eu vocês joguei todos de cuidaram. olhos fechados. Todos de olhos fechados. Olharam com atenção, Leonardo. O Léo, ele enfiava o dado no cu e dava uma peidada, né? Só isso explica, né? Essa rolagem de dados bizarra dele. Cara, basicamente, o dado correto, né? A faceta de 20 lados, ela é inversa. Então, ela é do lado é o 20, exatamente do outro lado é o 1. Aí, do lado do 20 tem o 2. Exatamente do outro lado do dado tem o 19, sabe? Então, ele é feito pra ser equilibrado ao máximo. Só que tem... Porque, o que acontece, tá? Antigamente, tinha alguns dados que eles eram sequência. Eles eram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, todos os números um do lado do outro. Isso, hoje em dia, é chamado de spin down. É um outro tipo de dado. Esses dados é muito fácil de manipular, porque um lado é positivo, o outro lado é negativo. Então tu rola de uma maneira em que os números positivos fiquem em cima. E o dado de 6 lados é o mais fácil de ser manipulado assim, né? Porque ele tem menos facetas, né? Ok. Então tem como manipular. Mas o Léo claramente não tava manipulando pra jogar mal, né? Ele só é muito azarado mesmo. Eu tenho azar no jogo, azar na sorte, azar no azar. Inclusive, a única rolagem